Mas a gente consegue inferir tendências com relação a olhando ao redor do mundo, ao redor do tempo, né, ao longo do tempo, quais práticas levam a mais prosperidade, mais diminuição de pobreza, mais acesso a recursos e quais levam a mais escassez, né? E o tema... A exploração de mão de obra para você, por exemplo, é um problema? Então, é porque essa palavra exploração, ela carrega consigo um significado, que nem sempre a mão de obra é exploratória. Certo? Então, quando uma relação de trabalho ela é consensual, ela não é exploratória. Ela pode ser precária, mas exploratória não é. Se o consenso for eu passando fome e eu não tenho nada, para mim metade é o dobro. Mas aí, vamos além. Por que você não tem nada? Porque a gente tem um sistema de governança que muitas vezes não favorece a criação de novos empregos e de possibilidades dignas. Exatamente. Aí você pegou criação de novos empregos. Certo. E você só consegue gerar novos empregos se você tiver empresas grandes ou numerosas, geralmente uma combinação dos dois. Você tem que ter bastante empresas e essas empresas não podem só empregar uma ou duas pessoas. Não são empresas. A gente pode até usar um termo que você gosta de fazer, que é empreendimento. Pode ser. Porque, por exemplo, o pequeno agricultor ele não é uma empresa, mas ele produz muito pra gente. Agora, vamos lá. Como é que o governo brasileiro trata quem quer empreender? Com esse monte de encargo, com esse monte de burocracia. Não é à toa que está acontecendo aqui no Brasil um fenômeno chamado pejutização, que é as relações de trabalho que estão se tornando cada vez mais informais por conta de todo esse aparato estatal que está querendo sufocar o empreendedor, tirando condições dele e deixando cada vez mais complicado. E aí vem a parte que a esquerda fala, que tem grandes empresas que esse fator interessa a elas, né? Que tem uma burocratização da relação de trabalho, porque essas grandes empresas, elas têm condições de arcar com essa burocracia, elas têm condições de arcar com o custo de você prover mais um direito trabalhista, de você prover, por exemplo, alguma comodidade dentro da empresa. Isso elimina a concorrência. Então, mas você está concordando comigo que os grandes monopólios são um problema. Então, o corporativismo é um problema que é uma doença do capitalismo. Não, poxa, sabe qual que é o problema? Todos os livros de história dizem o contrário. É porque quando no Enem você repetir, eu sou professor de história, tenho certeza. Não, no Enem eu respondo o que eles querem que eu responda. Não, mas tá vendo? Não, já passei federal. Mas aí que tá o ponto. Mas a base de dados estatístico, eu tô te falando por dados agora. A gente não pode também ser leviano, é uma discussão séria. Quando a gente pega estatisticamente, historicamente, o capitalismo é quem causou isso, como fenômeno. Até porque ninguém escreveu um livro sobre o capitalismo. Os liberais, como Adam Smith, Keynes, entre outros, né, tem outros que a gente pode denominar nessa mesma ala, vão, de certa forma, ser gurus do capitalismo. Tem uma fala muito, bem enfática do Adam Smith, que ele fala tudo para mim, nada para os outros, quando ele quer condensar lá sobre a questão da concentração de riqueza. E ele percebe que isso vai ficando evidente, porque no liberalismo vai criando essas que a gente chama de contradições, que aí é uma contradição de classe. Porque você como empreendedor, sonhador, eu sou um empreendedor, que eu quero construir minhas coisas, eu quero fazer, e eu concordo com você com a burocratização, inclusive pode ter um consenso. Só que essa burocratização do Estado, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente quer que ela exista ou não. Porque o trabalhador mais fraco também, ele não pode ser penalizado, porque ele precisa dessa lei para garantir um trabalho não exploratório, não escravizante. Então, e o Brasil tem grandes problemas com a escravidão moderna, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Okay. Vocês estão caminhando para possíveis dois consensos. Ou a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, foi um dos pontos, ou grandes monopólios são um problema. O resto do tempo caminharia para qual desses dois consensos? Posso falar e você fala? Só uma coisa, um ponto. Todo mundo gosta de dar exemplos, né, mano? Então, eu acho que é importante citar exemplos que estão dando certo, mas não pegar exemplo achando que o Brasil vai se tornar aquele lugar. Nossa cultura é uma. Tem apesar de ser um autor marxista, chama Florestan Fernandes, mas ele vai pegar o marxismo aí as concepções ali, e ele vai falar que a gente precisa olhar para o Brasil e construir dentro dessa obra uma ideia brasileira. Então, eu até estava conversando com os outros amigos aí, companheiros e tal, inclusive da direita, que a gente precisa, na verdade, nessa construção, pensar em quais modelos. Aí eu vou falar do chinês rapidamente. Por quê? No modelo chinês atual, o Estado, ele está operante e ele domina todas as relações de comércio e tal. Inclusive até as terras, quase todas são de propriedade do Estado. Praticamente 96% da propriedade privada de terra, falando de terra, tá? E entre 90% e 96% tem casa própria, que é outro dado, mas o ponto é, o Estado operando em cima,
certo? Ele permitiu que muitos bilionários, inclusive, ascendessem, que eu acho que todo mundo que é de direita acha interessante, que tenha muitos bilionários e tal, e tem enriquecimento. Só que, ao mesmo tempo, protegeu os trabalhadores e permitiu esse empreendedorismo que você falou. Mas não foi afrouxando as leis, foram criando leis convictas que para eles fazem sentido, que é aí que eu quero fazer um adendo, que eles são taoístas, outra cultura, e aí a gente precisa arranjar o nosso modelo, que é aí que tá. Será que é afrouxar as leis?